Olá, alunos do nono ano, estamos aqui novamente para a nossa última etapa de contextualização dos movimentos sociais, negros, indígenas e mulheres. Primeiro momento, a questão dos movimentos sociais organizados pelos negros, depois organizados pelos indígenas e agora os movimentos sociais organizados pelas mulheres. Vamos começar agora. Movimento de mulheres. Com a República, as mulheres passaram a reivindicar o acesso à educação e o direito de votar e serem votados. Afinal de contas, república é coisa pública e a mulher quer se inserir nesse processo, passando a lutar para que isso, de fato, fosse efetivado. Para isso, foi criado em 1910 um passo importante, o Partido Republicano Feminino, organizado por Leolinda Daltro, um partido de liderança feminina. Em 1917, foi organizado no centro do Rio de Janeiro uma passeata com 84 mulheres, exigindo participação política, exigindo respeito, exigindo reconhecimento da sociedade. Mas a imprensa engrossava o coro antifeminista, ridicularizando as demandas das mulheres com piadas, ilustrações e charges de mau gosto. Mas as mulheres não se silenciaram, foram atuantes, gradativamente lutando pelos seus direitos e deveres. Temos o exemplo de uma precursora do movimento do feminismo no Brasil, a potiguar Nísia Floresta. Ao mesmo tempo em que constrói a defesa do seu sexo, ela denuncia e desmascara os artifícios masculinos de dominação. E indaga, ou seja, ela questiona, se este sexo altivo quer fazer-nos acreditar que tem sobre nós um direito natural de superioridade, por que não nos prova o privilégio que para isso recebeu da natureza? Ou seja, ela questiona a superioridade masculina, apontando que a mulher tem que ser livre, tem que agir segundo as suas convicções, não seguindo uma orientação de possível superioridade do homem. Essa superioridade não existe e ela já trazia esse questionamento. Outra grande defensora dos ideais das mulheres foi Berta Lutz, que lutou pelo voto feminino. Ela chegou da Europa em 1918 no Brasil e lutou pela emancipação da mulher no território brasileiro. Vamos ver quais eram as ideias centrais de Berta Lutz. Apesar da multiplicidade de atividades que conseguiu empreender, abrindo várias frentes de luta, a conquista do voto merecia a sua prioridade. Acreditava que o acesso aos direitos políticos era essencial à obtenção de garantias com base na lei. Em 1932, o Brasil finalmente ganhou um código eleitoral. Estabeleceram-se no país o voto secreto e o voto feminino. Com isso, o Brasil tornou-se o segundo país da América Latina, depois do Equador, a estender às mulheres o direito de voto. Faltava agora a incorporação desse princípio na Constituição, que só viria a ser votada em 1934. Graças às pressões feministas e coroando uma luta de décadas, o sufrágio feminino foi finalmente garantido com a inclusão do artigo 108 na Constituição de 1934. Então, quando foi estabelecido o voto feminino? Em 1932, em um Código Eleitoral. Mas isso só vai ser garantido de fato, na prática, em 1934, com a Constituição do governo Vargas. Agora um ponto interessante, o namoro nos anos dourados, 1945 a 1960. Como eram os namoros, né? Vamos lá, o namoro nos anos dourados, 45, 60. O namoro nos anos dourados, especialmente até fins da década de 60, é cercado de regras e costumes. A jovem deve tentar provar que é boa moça, pura, recatada, fiel, cordata, prendada, como deve ser uma dona de casa, e capaz de vir a ser uma dedicada e carinhosa mãe. O pretendente, por sua vez, precisa demonstrar para a namorada e a família que é honesto, responsável, trabalhador e respeitador com relação à sua eleita. Enfim, um bom partido. Percebemos aquele ideal de que a mulher tem que ser pura, recatada, fiel, e o homem honesto, trabalhador e respeitador. Assim era a lógica de namoro no Brasil, 1945 e 1960. Certo? Anos 60, o período de grandes revoluções,
principalmente, logicamente, aqui no caso de autonomia para as mulheres. 1960, a pílula anticoncepcional, a minissaia e a calça são tropeços. Movimento feminista, mobilizando mulheres desde o final da Primeira Guerra Mundial. Com a Primeira Guerra Mundial, os homens para a guerra, mulher produzindo armas, mulher produzindo munições. Então a mulher, desde a Primeira Guerra Mundial, ela vai se mobilizando e lutando pelos seus direitos. E essa luta de reivindicação das mulheres se tornou mais intensa na década de 60, com a pílula anticoncepcional, a minissaia e a calça Saint-Tropez. 1960, a pílula anticoncepcional. Agora, a mulher poderia optar se queria engravidar ou não. Não obrigatoriamente, a mulher, por exemplo, tinha agora comportamentos em termos de sua sexualidade retraídos. A mulher ela poderia se tornar mais altiva, mais atuante, sem aquele medo, aquele receio de engravidar. Então a pílula anticoncepcional da década de 60 promoveu uma revolução sexual. Então a mulher teve uma autonomia perante o seu corpo, perante os seus relacionamentos. Não obrigatoriamente casar, não obrigatoriamente engravidar. Agora a mulher promoveu uma verdadeira revolução na sua concepção de sexualidade. Por consequência, passou-se a combater o possível ideal de superioridade dos homens. Anos 1960, ainda, Simone de Beauvoir. A mulher não nasce obediente, passiva ou dependente. É a educação machista que a faz aceitar a dominação masculina. Daí a necessidade de se libertar da educação repressora e buscar a autorrealização. Simone de Beauvoir, a mulher vai questionar essa educação machista que coloca a mulher como passiva, e a mulher ela teria, segundo a concepção dessa grande pensadora, se libertar dessa educação repressora, e a mulher tinha que buscar a sua autorrealização, fazer aquilo que considerava correto para a sua realização pessoal. Outro ponto, a calça Saint-Tropez, que de certa forma já mostrava o umbigo. Então isso era chocante para a época. A pessoa, a mulher, mostrando o umbigo, a minissaia, mostrando as pernas. Então isso também gerou inovação, gerou novas perspectivas de comportamentos diferenciados. Uma verdadeira revolução nos comportamentos das mulheres. As mulheres passaram a lutar dentro de uma perspectiva política, organizações que promoviam debates, cursos, publicações de manifestações de rua, luta por salários e direitos iguais aos dos homens, aprovação do divórcio, vagas ao funcionalismo público e nas universidades. Então, esses direitos garantidos às mulheres hoje foi mediante todo um processo de luta. Não é dado nada de graça para ninguém. Esses direitos colocados para as mulheres foram conquistados mediante anos árduos de lutas para que esses direitos fossem estabelecidos. Nós sabemos que ainda hoje a mulher, às vezes, é tratada com menosprezo. Às vezes é tratada como inferior ao homem, apesar de não ser. Nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Mas ainda existe esse preconceito. Mas nós devemos lutar, nos unir, homens e mulheres, para que esse reconhecimento da mulher seja efetivado, não diminuindo o homem e não diminuindo a mulher. Complementares, um diálogo entre os dois lados. Então, nós sabemos que ainda existe preconceito e devemos lutar para que esses preconceitos, de certa forma, acabem. Certo? Então, nós finalizamos aqui essa breve discussão sobre os movimentos sociais organizados pelas mulheres. Nas nossas próximas aulas, nós vamos produzir questionamentos ou resoluções de questionamentos disponibilizados para vocês na nossa plataforma virtual. Um abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.